Prefeito Clésio Salvaro encaminha projeto que prevê repasse do prédio do Hospital Santa Catarina para o governo do estado. Impacto fiscal de pautas bomba aprovadas pelos parlamentares a toque de caixa para garantir o recesso já supera os 100 bilhões de reais. Mais de 470 mil empresas com dívidas tributárias foram excluídas do Simples Nacional. Projeto da Fundação do Meio Ambiente de Içara incentiva a população a trocar lixo reciclável por alimentos na Feira de Agricultura Familiar. Queda brusca nas temperaturas não é sentida apenas no sul do Brasil. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera. Informe Região. Hoje, sexta-feira, 13 de julho de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O prefeito Clésio Salvaro está encaminhando uma série de projetos para a Câmara de Vereadores. O que mais chamou a atenção foi o que prevê o repasse do prédio do Hospital Materno Infantil Santa Catarina para o governo do estado. Projetos de lei de autoria do Executivo foram apresentados na manhã desta sexta-feira aos vereadores do município. Trata-se de pautas importantes para a cidade em diversos segmentos. O principal assunto que entrou em discussão, por exemplo, foi o projeto de lei que, se aprovado, autoriza o prefeito a ceder por meio de um termo de cessão de uso, a título gratuito, o imóvel de propriedade do município e todos os bens móveis e equipamentos hospitalares e médicos existentes no Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Conforme o projeto, a cessão seria feita ao Estado com o objetivo de dar continuidade às atividades já realizadas no hospital, no atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde, o SUS. A estadualização do hospital, que hoje recebe recursos apenas da Prefeitura de Criciúma, mas atende crianças de vários municípios, é um dos principais pedidos ao governador Eduardo Moreira desde fevereiro deste ano, quando ele assumiu o comando do estado. Após esse processo de cessão do espaço, a previsão é que em setembro possa ser efetivada a estadualização com a abertura da maternidade. O IDEAS, organização social que faz a gestão desde o ano passado, deve permanecer no hospital. A intenção é que a Prefeitura de Criciúma assuma os atendimentos de consultas, que passariam a ser realizadas na UPA, na Próspera. Além desse projeto, outros assuntos foram debatidos com os vereadores, como a implantação do Colégio Militar na cidade. Segundo o projeto de lei, a nova escola funcionaria junto à Escola de Educação Básica Governador Heriberto Wilson, seguindo o modelo dos demais colégios militares brasileiros, mas sem modificar o programa de disciplinas. Todos os projetos de lei de autoria do Executivo que foram apresentados aos parlamentares serão avaliados e votados em plenário. O impacto fiscal de pautas bomba aprovadas pelos parlamentares a toque de caixa para garantir o recesso já supera incríveis 100 bilhões de reais. Aumentos que vão ter impacto no bolso do brasileiro. Enquanto as votações avançam no Congresso, o governo tenta uma compensação com medidas que gerem receita e reduzem gastos na tentativa de, pelo menos, fechar as contas de 2019. É com preocupação que o governo vê a correria do Congresso Nacional para votar pautas pendentes na última semana antes do recesso dos parlamentares. É que, segundo a equipe econômica, o momento exige moderação. Mas, na pressa, deputados e senadores criaram despesas e derrubaram medidas de ajuste fiscal. No ritmo das eleições de outubro, parlamentares votaram a toque de caixa um pacote de bondades para beneficiar especificamente setores da economia e, assim, não desagradar o seu eleitorado. Um exemplo é o perdão de dívidas tributárias de produtores rurais, que vai custar 13 bilhões de reais só este ano. Além disso, senadores mantiveram benefícios tributários a indústrias de refrigerantes, revogando um decreto presidencial.
A medida, que provoca um impacto de quase 1,7 bilhões de reais por ano no orçamento, precisa passar pela Câmara. E não pararam por aí. Deputados aprovaram ainda uma proposta que, na prática, abre brecha para liberar a indicação política de integrantes para os conselhos administrativos das empresas estatais, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade das Empresas. No Senado, também foi aprovada nesta quarta-feira, de forma relâmpago, a MP que estabelece um preço mínimo para o frete. O texto abriu uma brecha para o cancelamento de multas de trânsito e judiciais, que foram aplicadas contra os caminhoneiros e as transportadoras durante a greve no fim de maio. O Supremo Tribunal Federal puniu as empresas em 715 milhões de reais, dinheiro que iria para os cofres públicos. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que o presidente Michel Temer deve vetar essa anistia de multas. São as multas, inclusive, judiciais, que foram aplicadas em transportadores, em relação aos quais existe uma convicção de que houve a atitude criminosa de lockout. A previsão de gastos do governo aumentou ainda mais após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve de base para o orçamento do ano que vem. Durante as negociações desta quarta-feira, o relator da proposta, senador Dalírio Beber, do PSDB, cedeu e fez mudanças no parecer. Reduziu de 10% para 5% o tamanho no corte das despesas de custeio administrativo. Mesmo assim, durante a madrugada, os parlamentares mudaram esse ponto, retirando qualquer percentual de redução nos gastos. A proposta de diminuir reajustes para servidores públicos em 2019 também gerou polêmica entre parlamentares da oposição e até mesmo da base de apoio ao governo. O Congresso decidiu, então, permitir novas contratações e reajustes para servidores públicos no próximo ano. Eu acho que nós não podemos fazer aumentos, em função de uma posição que não tenha como pagar no final do mês. Então, é preciso a gente ter cuidado com com a questão da responsabilidade fiscal. A estimativa é que o impacto desse conjunto de pautas-bomba supere os 100 bilhões de reais nas contas públicas nos próximos anos. Enquanto as votações avançam no Congresso, o governo tenta uma compensação com ações que aumentam receita e reduzem gastos na tentativa de, pelo menos, fechar as contas de 2019. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, já fez apelos aos presidentes da Câmara e do Senado para segurar as votações da chamada farra fiscal, apelido dado pelos integrantes da área econômica às aprovações. O esforço agora é para que os assuntos não sejam votados antes do recesso parlamentar, que começa na semana que vem. O desejo é que as negociações fiquem para agosto, para assim, mesmo em meio à campanha eleitoral, conseguir mais tempo de negociar um impacto menor das decisões. A seguir, projeto da Fundação do Meio Ambiente de Içara incentiva a população a trocar lixo reciclável por alimentos na Feira da Agricultura Familiar. Em janeiro deste ano, mais de 470 mil empresas com dívidas tributárias foram excluídas do Simples Nacional, que facilita o pagamento de impostos. Mas um projeto aprovado nessa semana pelo Senado dá uma nova chance para os empresários renegociarem as dívidas e retornarem ao programa. O Silvio é dono dessa empresa de serviços automotivos. Os negócios iam bem, até que a crise fez o movimento cair. Se antes ele trabalhava com 120 carros por mês, hoje não passam de 25. Com a queda no faturamento, as dívidas tributárias foram acumulando. Resultado, a empresa dele entrou na mira da Receita Federal e foi excluída do Simples Nacional, que é um regime tributário criado pelo governo para facilitar o pagamento de impostos das empresas de menor porte. O Simples facilita em tudo.
né? E sem o Simples é difícil para o empresário, a não ser grandes empresários. Eu não sei como alguns empresários vêm conseguindo se manter fora do Simples. Fora do Simples Nacional, a situação aqui na empresa do Silvio só se agravou, porque ele perdeu muitos parceiros e o valor dos impostos aumentou muito. Antes ele pagava 7%, agora paga 19%, e essa diferença pesou no bolso. Se eu não estava conseguindo pagar com 7%, muito menos com 19%. Então, a perda do Simples atrapalha muito o empresário. No começo do ano, mais de 470 mil empresas foram excluídas do regime tributário. E isso complicou ainda mais a vida de muitos micro e pequenos empresários. Essas empresas que, infelizmente, desenquadraram do Simples por causa da dívida com o fisco, o impacto é muito grande na área tributária. Chega, para alguns ramos de atividade, pode chegar até 3 vezes mais o imposto. Mas, nessa semana, os empresários receberam uma boa notícia. O Senado aprovou o projeto que autoriza o retorno das empresas excluídas do Simples Nacional. Mas, para isso, será necessário regularizar as pendências. O governo lançou um projeto, um programa de parcelamento incentivado, com descontos de multa e juros, e com parcelamento alongado em 150 meses, até 150 meses para pagar, e com uma parcela mínima de R$300. Então, facilita bem a vida desse empreendedor que quer ficar com a sua vida em dia, que quer manter os seus impostos em dia e que, por algum motivo, não conseguiu. É uma oportunidade. Uma esperança para muitos empresários que estão ansiosos para que o projeto seja sancionado pelo presidente Michel Temer. Se eu conseguir, por exemplo, voltar para o Simples, a gente vai correr atrás de novo dos parceiros que nós perdemos, né? Um projeto da Fundação do Meio Ambiente de Içara incentiva a população a trocar lixo reciclável por alimentos na Feira da Agricultura Familiar. Confira na reportagem. Um projeto pioneiro aqui na região. Em Içara, a partir do mês de agosto, materiais recicláveis poderão ser trocados por alimentos da Feira da Cooperativa de Agricultura e Pesca Familiar, a COPAF. O vereador Israel Rabelo, aqui do município, ele tinha um conhecimento de um projeto em Caxias do Sul. E já ele vinha conversando com a gente sobre isso. E então a gente foi, há 15 dias atrás, visitar o projeto lá. E de lá viu que a gente tinha plenas condições de estar trabalhando nisso. Então a ideia surgiu de Caxias do Sul, que hoje é considerada uma das 5 cidades mais limpas do Brasil. E também um eixo forte foi a troca solidária, esse projeto que a gente está trazendo para o município de Içara. Vai funcionar da seguinte forma: aqui no pátio, ao lado da Feira de Agricultura Familiar, vai estar toda sexta-feira um caminhão da coleta seletiva do município de Içara. Nesse caminhão serão pesados os materiais recicláveis que chegam até aqui. Cada quilo desse material será trocado por um ticket no valor de 50 centavos. Esse ticket pode ser usado para compras aqui na feira. O projeto é aberto para todas as pessoas, né, que quiserem levar o material lá. Então, a gente está recolhendo de material plástico, vidro, metal, menos sucata. Por exemplo, um freezer velho, uma televisão, isso a gente não está recolhendo. Mas tem que levar o lixo limpo, né? Se você tem um pote de leite, por exemplo, um frasco de leite, você tem que lavar ele para levar, para que o lixo possa ser seco realmente e estar em boas condições para que o pessoal da cooperativa de catadores possam estar revendendo esse material. O presidente da Fundação do Meio Ambiente lembra que a iniciativa deve movimentar todo o município. Hoje a gente trabalha com 3 eixos que esse projeto vai abranger. A questão social, que é o pessoal trocar o seu lixo reciclável por alimentação. Esse lixo vai gerar renda para a nossa cooperativa de catadores, que hoje são 4 famílias e 9 pessoas que trabalham lá. O eixo da ambiental, que é a conscientização ambiental de toda a população, de que o lixo que se joga hoje no chão, ele pode ser revertido em alimentação, pode ser revertido em renda para o pessoal da cooperativa de catadores. E tem um eixo também da fortalecimento da agricultura familiar, porque toda essa renda que vai ser feita com a troca de material reciclável por alimento vai ser revertido em renda para o pessoal da Feira da Agricultura Familiar, que hoje tem a sua central ali no lado da rodoviária,
com o pessoal da COPAF, que é a Cooperativa de Agricultura Familiar e Pesca do município de Içara. Para os cooperados da COPAF, o projeto representa uma renda a mais. Por aqui, eles comemoram. Isso para nós, feirantes, é uma coisa que veio numa hora certa, né? Porque a gente estava abaixando um pouco as vendas. Eu acho que o motivo é a crise, né? Alguma coisa que afetou. Então isso aí é muito bom, veio, e cada um que vem melhor ainda, né? Veio da prefeitura, veio da Cooper Aliança também, e agora está vindo esse sobre a reciclagem, né? A troca do material reciclado pelos tickets vai começar a ser feita no dia 3 de agosto. A partir daí, será possível fazer essa troca todas as sextas-feiras, das 7 às 11 horas da manhã. Retira o seu vale e já pode fazer a compra na feira, que tem desde peixe, carne suína, queijo e frutas e verduras e legumes de todos os tipos. Os tickets recebidos pela COPAF serão revertidos em dinheiro pela administração municipal, que vai coordenar todo o projeto. Hoje a Prefeitura já tem uma parceria com a COPAF, a Cooperativa de Agricultura Familiar de Içara. Então o pessoal da feira vai recolher os vales que são trocados por lixo reciclável e vai repassar à COPAF. A COPAF, então, emite uma nota fiscal de venda de produtos para a Prefeitura e a Prefeitura passa o dinheiro para a COPAF e a COPAF, então, redistribui esse dinheiro para os agricultores que fizeram a venda desses tickets no dia da feira. A seguir, queda brusca nas temperaturas não é sentida apenas no sul do Brasil. Para a tristeza de uns e felicidade de outros, o frio chegou. A semana está sendo marcada por uma queda acentuada de temperatura em várias regiões do país. E não é só no sul que os termômetros marcaram temperaturas baixas. São Paulo registrou a tarde mais fria do ano ontem. Campos do Jordão teve a segunda madrugada mais gelada do ano. E é bom preparar o casaco. Segundo os meteorologistas, as baixas temperaturas devem continuar nos próximos dias. Nas ruas é um verdadeiro desfile. Casacos pesados, blusas de lã e cachecóis por toda parte. São peças de roupas que estavam esquecidos no fundo da gaveta ou em um cabide no guarda-roupas, mas que voltaram à moda com força total. E o motivo? O frio. Quantas blusas o senhor tem aí? Eu tô com 4. 4 blusas? 4. Até colocar um cirolão aqui que a gente fala, mas eu vi que tinha um solzinho, então tá mais tranquilo. Com quantas blusas você tá? Tô com 2. 2 é o suficiente hoje? Isso, hoje sim. Mas quando anoitece, as duas. Mais. Tem que pôr mais? Tem. A senhora gosta do frio? Eu gosto. Por quê? Só que eu sou muito friolenta, né? Eu sofro bastante, mas dá para aguentar. Eu sofro com frio, eu prefiro o calor. E como fazer para suportar esses dias de frio agora que tem feito? Tem que colocar 2 meias, 2, 3 camisas e sair para trabalhar, não tem outro jeito. Essa semana tem sido marcada por uma queda acentuada de temperatura em várias regiões do país. Campos do Jordão, por exemplo, registrou a madrugada mais fria do ano nesta quinta-feira. Termômetros registraram 0,6 graus. A cidade de São Paulo também enfrentou dias gelados. Por 2 dias seguidos, a cidade registrou a tarde mais fria do ano. Na quarta-feira, a temperatura bateu em 15,5 graus. Segundo os meteorologistas, a queda aconteceu por causa de uma intensa massa de ar frio de origem subpolar que atingiu o estado. Isso se deveu a uma frente fria que chegou na segunda-feira aqui no estado de São Paulo e as temperaturas vêm baixando desde então, com a massa de ar frio que vem acompanhando essa frente fria, né? Essa frente fria que tem uma característica que ela era mais intensa e ela era bastante extensa, né? Então, as temperaturas caíram até o sul da região norte do país, né? Mas principalmente a gente aqui do sudeste e sul e parte do centro-oeste foram quem mais sentiu essa queda nas temperaturas. De acordo com os meteorologistas, o tempo frio deve continuar até sábado, com previsão até de madrugadas bem geladas. A temperatura só deve subir a partir do fim de semana.
Outra consequência causada por essa massa de ar frio é na umidade relativa do ar. A previsão é de tempo bastante seco. Para alguns, o que ameniza o sofrimento causado pelo frio é que o inverno deixa as pessoas mais elegantes. Calor, a gente fica suado, fica feio, eu acho. Então no frio tá mais bonito. Deixa as pessoas mais elegantes, não deixa as pessoas com a feição suada. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. Segunda-feira, Ministério da Saúde organiza mais uma campanha nacional de vacinação, agora contra o sarampo. Segundo o calendário do Estado, nós vamos reforçar agora a campanha contra o sarampo. E é lógico que a gente vai aproveitar também essa nova campanha que inicia em agosto para verificar a carteira de todas as crianças, se estão realmente em dia com o calendário vacinal. Em Criciúma, a gincana marcou o encerramento das aulas do Proerd. É um complemento, A gente viu que era necessário a gente juntar todas essas crianças num único local para que eles interagissem também. Porque a gente comenta em sala de aula, escola tal, escola aqui, acontece isso, acontece aquilo. Então a gente pensou um momento que nós pudéssemos unir eles e que fosse divertido. E aí foi pensada essa gincana, a primeira gincana no estado, a primeira gincana do Proerd. Então a gente está começando hoje, pelo visto está dando certo. Terça-feira, Câmara de Vereadores inicia pesquisa popular para consultar comunidade sobre a possibilidade de mudança de horário nas sessões da Câmara. Na realidade, isso já vem sendo discutido na Câmara há algum tempo, em função do avanço das redes sociais, nova tecnologia, novos tempos, e alguns vereadores entendem que seria melhor aproveitar das sessões e haveria uma participação maior, uma interatividade maior, as pessoas num ambiente de trabalho acompanhar as sessões da Câmara de Vereadores, Então, essa possibilidade ela existe, porque o horário proposto seria das 17 às 19. Setor imobiliário registrou queda no preço dos imóveis na passagem de maio para junho deste ano. Há uma diminuição da renda da sociedade, ou seja, há um desemprego ainda recente no Brasil, ainda relativamente importante, grande. Esse desemprego contém a renda do trabalhador e há também, paralelamente, um aumento significativo do emprego informal. Essa renda informal impede, por exemplo, que a pessoa pegue um financiamento. Quarta-feira, ação policial contra o tráfico de drogas no residencial Carmel. Mais de 40 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A gente estava investigando ali basicamente 2 associações criminosas. Movimentamos no total hoje, no desfecho das investigações, aproximadamente 150 policiais, entre policiais civis, policiais militares e o Serviço Aéreo Policial. Foram dado cumprimento a 45 mandados de busca. Nós já tínhamos 9 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Todos foram cumpridos hoje com êxito. Além disso, foram alguns procedimentos envolvendo menores de idade e usuários, bem como algumas lavraturas de prisão em flagrante relacionadas. Teve apreensão de uma boa quantidade de crack e de uma arma. Prefeito de Içara faz duras críticas aos antecessores que deixaram para trás dívidas com precatórios. Se fosse uma dívida de uma operação de financiamento para fazer saneamento básico, para fazer uma pavimentação, para construir, por exemplo, o prédio novo da prefeitura, não teria problema algum. Agora, o município ter que pagar, como já pagou durante o nosso governo, 7 milhões de reais, que equivale a mais do que um IPTU de um ano. E ainda tem mais 3 milhões para pagar. Total vai dar 10 milhões que serão pagos no nosso governo. 2 anos de receita de IPTU. Para pagar precatório, que tem origem em má gestão, tem origem em procedimentos equivocados, quer dizer, um dinheiro praticamente rasgado, jogado fora, isso entristece demais. Quinta-feira, vistoria realizada em Criciúma mostrou grande número de imóveis abandonados. Sabíamos de algumas edificações e solicitamos, junto ao Departamento de Fiscalização Urbana da Prefeitura, a disponibilização de alguma lista desses imóveis. E ela tinha essa lista, então a gente incorporou a lista da Prefeitura junto com nossos imóveis que a gente sabia que estavam abandonados. Acredito que estamos em torno de 73 edificações aí abandonadas, que na verdade são mais casas que estão vazias ou casas que estão em processo de demolição
alguns terrenos com aquelas casinhas atrás que podem ser abandonadas. Ordem dos Advogados do Brasil de Criciúma realiza o 3º Congresso da Advocacia Sul-Catarinense. É um evento já que é tradicional, já é o 3º, já estamos indo para a 3ª edição, né? E estamos já com aproximadamente 610 inscritos. Acreditamos que até amanhã lotaremos a previsão de 650. Acreditamos não, temos a certeza. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera. Para você, uma boa noite. Deus abençoe a todos.